Olá a todos e a todas. Eu sou Viviane, jornalista especializada em aviação no mundo do trabalho, editora da revista Embarque e produtora e apresentadora do podcast do programa Cinco Sentidos. Vamos falar hoje sobre um tema muito bacana na nossa live. Temos uma convidada ilustre, uma convidada de peso conosco, a doutora Lucilena Chinet, médica, ginecologista, obstetra e especialista em medicina quântica. Vamos abordar esse assunto que é de suma importância em tempos de pandemia, em tempos de ansiedade, por conta, dessa pandemia de Covid. É importante nós debatermos temas que visem a melhoria da qualidade de vida de todas nós. Primeiramente, seja bem-vinda, doutora Lucilena Chinet. Conta para nós um pouco sobre a sua trajetória. Quem é você para todas nós? A medicina quântica, ela é uma especialidade aonde aplica-se a física quântica no ser humano. Então, eu, há 9 anos, estudo medicina quântica, comecei a estudar medicina quântica por intempéries que aconteceram na minha vida, na minha saúde, e eu descobri um novo reequilíbrio, um bem-estar e a reconstrução do meu organismo e, por consequência, do meu todo, dos meus sentimentos, do que vinha na minha alma, da forma que eu atuava na vida. E passei por uns 4 anos um processo individual de transformação quântica e não consegui deixar de passar para os meus pacientes. Fiz uma pós-graduação no assunto, a primeira pós-graduação do país, e hoje atuo não só como ginecologista, mas ginecologista e obstetra associado a também as medicações quânticas, e a minha atividade foi se ampliando. As pacientes iam trazer um filho, um marido. Então, hoje eu atendo a todos que quiserem só a consulta quântica, que faz parte o diagnóstico, a desintoxicação e o tratamento direcionado para as necessidades individuais de cada um. E posso atender também como ginecologista tradicional e quântica na ginecologia. Fala para nós, Lúcia, o que é a medicina quântica, quando que ela surgiu? A medicina quântica, ela foi surgindo a partir de mais ou menos 70 a 80 anos atrás, quando Fritz Popp descobre a existência do quantum. Quantum, em grego, pacotinho de energia. E ele demonstra que essa energia é uma microfração de luz. Demonstra, portanto, que nós somos essas microfrações em altíssima velocidade ao redor do núcleo de cada um de nossos átomos. Em última instância, somos luz em alta vibração. Fritz Popp demonstra não só isso, como demonstra que se nós somos luz em vibração, nós somos movimento. E se somos movimento, nós produzimos ondas eletromagnéticas. Portanto, a física quântica aplicada no ser humano, ela trata diagnóstico e tratamento no seu campo eletromagnético. Surgiu justamente com os médicos na NASA, estudando e aplicando essa medicina nos astronautas para que eles fossem tão equilibrados e com uma imunidade tal que não adoecessem na sua jornada planetária. Hoje nós temos ao redor de 8 a 9 mil médicos na Europa já aplicando a medicina quântica, e no Brasil já tem alguns anos que nós estamos aplicando, e ela vem do sul do Brasil. Ela começa no Rio Grande do Sul, através de um laboratório chamado Quantum Bio, e Florianópolis, de um laboratório chamado Fisioquântica. Interessante, Lúcia. E a medicina quântica, ela pode auxiliar no combate à ansiedade e a outros males mais graves, como a depressão e a síndrome de burnout? Sim. A medicina quântica, ela pode atuar em todo ser vivo, Então, desde plantas, animais, seres humanos, e ela
propõe um reequilíbrio através da desintoxicação de eletromagnética, só desintoxicando muito desses sintomas de ansiedade, de depressão, autismo, bipolaridade, sintomas psiquiátricos que muitas vezes são carimbados como uma doença e não é doença, mas é um desequilíbrio eletromagnético, é uma intoxicação eletromagnética que pode vir, seja da radiação, seja de parasitas que estejam no nosso cérebro, sejam de minerais, né? Porque desde a nossa água no planeta está muito contaminada, como muitos dos nossos alimentos. Então, a contaminação, a invasão no biocampo como um todo, em especial no cérebro, respondendo a sua pergunta, pode levar à ansiedade, a desequilíbrio, a depressão. O tratamento, ele ajuda muito equilibrando e ajuda muito também com medicações para fortalecer as ondas eletromagnéticas dos nossos pensamentos. Então, existem também as medicações, as gotinhas, que são objetivando um determinado fim, um determinado sintoma que o indivíduo esteja solicitando e necessitando no momento. E há comprovação científica, doutora Lúcia, sobre a medicina quântica? Sim, muitas. São muito discutidas em congressos internacionais. Nós temos na Rússia congressos, na Europa congressos, e aqui no Brasil, cerca de 3 a 4 anos, temos anualmente congressos, tanto pela Quantum Bill quanto pela Fisioquântica. E justamente nesses encontros que vão classes de muitos profissionais da saúde, não só médicos, né? Vão dentistas, veterinários, psicólogos, e a cada ano se multiplica o número de profissionais interessados nesse tipo de terapia. Esse tipo de encontro, há uma troca muito interessante dos resultados nos seres humanos do tratamento da quântica que estão acontecendo aqui no Brasil com o uso das nossas medicações. Fala um pouco para nós dos resultados, né? O que a doutora tem notado na questão da melhoria das pacientes que se trataram com a medicina quântica? Conta um pouco para nós. Veja, uma medicação quântica, ela nunca atua num item só, porque como ela atua eletromagneticamente no biocampo, ela pode equilibrar um item e, por conseguinte, equilibrar outros também. E ela nunca vai fazer mal, ela só vai fazer bem. Então, o médico, ele analisa e ele escolhe a prioridade do tratamento, a prioridade da medicação que o paciente vai utilizar. Mas todas as medicações, elas apenas equilibram, nenhuma delas desequilibra. Então, por exemplo, uma paciente em ginecologia que tenha uma infecção vaginal recidivante, se repete muitas vezes, eu posso tratá-la alopaticamente e depois tratá-la quanticamente para inverter a quântica daquele micróbio que causou a infecção e, por conseguinte, quando a paciente volta, ela me conta que está tratada de uma depressão, da qual ela nem tinha comentado. Então, a meditação quântica, ela é holística, ela trata o todo. Respondi a sua pergunta? Respondeu, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal que você teve com a descoberta da medicina quântica na sua vida. Conta para nós. Então, eu descobri a medicina quântica depois de passar por um problema grave de saúde, onde foi diagnosticada obstrução de 100% das minhas coronárias e não se sabia como eu estava viva. Em 48 horas eu fui operada e foi fraturada a minha coluna durante a cirurgia. Bom, quando eu saí da UTI, né, na UTI eu cheguei a fazer a experiência da morte, eu voltei, e eu estava num estado muito grave. Quando eu voltei para casa, eu estava viva, sobrevida, porém com uma péssima qualidade. E as medicações alopáticas, elas a intervenção alopática foi muito interessante para salvar a vida,
porque eu ganhei 3 pontos coronarianas. Porém, elas me davam tantos efeitos colaterais que eu não conseguia retomar a minha caminhada e me sentir equilibrada para poder voltar para a vida. Foi quando eu conheci a medicina quântica. A medicina quântica eu iniciei experimentando 2 medicações. Uma para o órgão cardíaco e outra para o cérebro. Assim eu fui saindo da depressão e o meu coração se harmonizou com as pontes, não precisando fazer uso de medicação alopática para manter o equilíbrio cardíaco. Eu fui me recuperando de tal forma que eu optei em me aprofundar nesse assunto. Fui me aprofundando, fazendo cursos de finais de semana, até que, irresistivelmente, quando chegou o primeiro congresso no Brasil, a primeira pós-graduação, eu fui fazer a pós-graduação e comecei, então, a aplicar nos meus pacientes. Não só fiquei bastante equilibrada, fiquei muito bem de saúde, como a minha criatividade veio bastante à tona, mudei muito das minhas atividades, a forma de exercer a minha profissão, e também surgiu de um tratamento da fratura da minha coluna, a dança na minha vida. E eu voltei a dançar, comecei a dançar, fiz apresentações extremamente criativas, aonde eu colocava em uma só música 2, 3 estilos de dança, apresentei em muitos lugares aqui em São Paulo e fui convidada e apresentei na Rússia também, aonde eu acabei sendo premiada em primeiro lugar e recebendo uma medalha de ouro. Voltando, eu continuo a dançar porque eu entendo que a dança, depois de todo o processo que eu passei e do tratamento que eu fiz, é a forma minha individual de me manter em equilíbrio quântico. Desculpa, pode completar. Que cada um que passar pelo tratamento quântico, que eu costumo dizer que não é um tratamento, mas é um processo, acaba se equilibrando de tal forma que encontra dentro de si o seu caminho individual. Coisa bárbara. Agora, Lúcia, conta para nós, você tem notado durante esse período da pandemia, né, nós estamos quase 5 meses aí com a pandemia aqui no Brasil, e que já atingiu, né, milhares de países no mundo, você tem notado um aumento da procura de pessoas que estão procurando ajuda por conta da ansiedade, por conta da depressão, em razão de estarem, né, confinadas? Sim, não só ansiedade, depressão, mas principalmente muitas pessoas fazendo questionamentos muito profundos existenciais. Porque está sendo uma oportunidade que nós estamos precisando ficar mais recolhidos em casa e com nossos familiares. E isso acaba levando um pouco à introspecção e a buscar o sentido por que está acontecendo tanta coisa em consequência ao Covid. Que não é só o Covid, todos nós sabemos que é a pandemia associada a todo um processo que está acontecendo no planeta, né, de transformação. Então, através do tratamento quântico, a pessoa não só se equilibra, como ela consegue ter mais facilidade para se abrir ao novo, a se abrir à sua própria luz interior e à sua evolução particular. Bacana, Lúcia. Lúcia, fala um pouco de dicas para nós com relação a livros, filmes, para que nós possamos manter sempre a nossa mente sã e equilibrada em tempos de pandemia. O que você indica para nós? Para as pessoas que quiserem saber mais sobre a medicina quântica, nós temos 2 endereços eletrônicos que são dos 2 laboratórios. Está linkado a esses sites aulas, congressos, testemunhos e livros. Nós temos o site que se chama Physio School, né? A Escola da Fisioquântica. E temos o site da Quantum Bio. São 2 sites interessantes para quem quiser saber mais sobre medicina quântica. Também, quem quiser saber um pouco mais da forma como eu trabalho, eu tenho alguns vídeos
no meu site, que é luciachine.com. E também gostaria de aconselhar que começasse em casa a tornar a sua alimentação um pouco mais adequada, porque cada alimento também tem a sua vibração quântica e faz parte da consulta a adequação alimentar quântica, que é individual. Então, existem 2 livros aqui que eu recomendo. Esse, Amigos da Mente. Opa, deixa eu pôr aqui na câmera. Dá para ver? Amigos da Mente, do David Perlmutter. Ele é um neurologista holístico, foi ele que fundou a Sociedade de Medicina Holística nos Estados Unidos e que trata o cérebro em primeiro lugar com alimentação. E eu já pude, inclusive, experimentar no meu consultório, depois de me aprofundar mais nos estudos do David, alguns casos de autismo, casos de bipolaridade e de depressão que, associados a uma alimentação adequada e as medicações quânticas, saíram do quadro, né? E eu também gostaria de aconselhar e sugerir a Emília Pinheiro. Emília Pinheiro é profunda estudiosa na alimentação segundo a tipagem sanguínea e a proposta dela é o poder revolucionário de equilibrar a genética, ou seja, nós temos geneticamente tendência a algumas doenças. Se nós nos tratarmos adequadamente, nós podemos não manifestar a tendência genética ou, se manifestamos, podemos fazer com que ela regrida e o nosso organismo voltar ao equilíbrio. E, geralmente, quando nós fazemos os testes quânticos, a quântica bate com a alimentação segundo a tipagem sanguínea. Eu não conheço ninguém estudado com tanta profundidade a adequação da alimentação segundo a tipagem. Então, eu sugiro essa leitura. Esse livro nós só encontramos no site da Physioquantic para adquirir. E esse livro nós adquirimos em vários endereços, é só entrar no Google, não só da Livraria Cultura, como várias outras fontes ali vendem o David Perlmutter, né? Então eu aconselho esses 2 livros e os sites dos laboratórios. Excelente, Lúcia. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui da live da Revista Embarque, em parceria com o projeto do programa 5 Sentidos. Lúcia, mais uma vez gostaríamos muito de agradecer do fundo do coração a sua rica participação, seu amor de pessoa, tenho um carinho muito especial por você, uma pessoa muito querida, e eu gostaria que você deixasse para todas nós uma mensagem sua. O que você tira de lições, minha querida Lúcia, diante dessa pandemia? Quais lições nós podemos aprender com essa pandemia de Covid-19? Bom, em primeiro lugar, eu também quero agradecer muito a participação no seu canal, na sua revista. Te desejo muito sucesso e sempre que precisar, à disposição. Agora, em relação à mensagem, eu gostaria de lembrar que nós estamos num período na pandemia aonde não só nós temos o nosso equilíbrio eletromagnético, mas o planeta também tem a sua ressonância magnética, tem o seu campo eletromagnético. E nós estamos vivendo e chegando ao pico da frequência de 100 a 110 Hz, quando nós já vivemos ao redor de 7,8. Isso significa que alguma coisa muito importante, muito significativa está acontecendo no planeta e para quem está em cima do planeta, que somos nós, os animais e as plantas e os vegetais. Esse aceleramento, veja, se a Terra se acelerar muito, a conformação dos carbonos, do núcleo, do elétron, elas mudam, elas se afastam e nós poderíamos até ficar invisíveis se a Terra começasse a, vamos dizer, rodar muito rápido. Então, certamente que um eletromagnético da Terra está atuando
nas nossas células, nos nossos átomos e na nossa genética. Alguma coisa está acontecendo com todos nós. Então, aquele ser humano que estiver aberto a esse momento de uma forma positiva, e esse é o meu convite, através da meditação, através de buscar tudo aquilo que é bom, desde uma música boa, uma leitura boa, pensamentos bons, propósitos bons, e ficar aberto ao universo para nós evoluirmos juntos com o que está acontecendo no planeta. Porque, infelizmente, para quem se fechar, amplifica-se também um lado que não é muito positivo, que não é muito iluminado, e as consequências virão. Da mesma forma que virá a consequência dessa porcentagem da humanidade que está despertando para o bem, né? Que está evoluindo. Então, meu convite é esse: estejam abertos à evolução, busquem caminhos de evolução. A quântica é um dos caminhos de tratamento, existem vários outros, principalmente na visão oriental. A medicina oriental, as massagens, a acupuntura, enfim, a musicoterapia, a dançoterapia, né, massagens tântricas. Existem muitos caminhos interessantes para nos equilibrar e para nos tornar em ressonância positiva com a ressonância magnética que está mudando no planeta. Assim nós vamos mudar juntos e vamos todos evoluir juntos. Maravilha, Lúcia Helena Chiné, que honra tê-la aqui conosco, minha querida amiga. Muito obrigada e sinta-se sempre convidada a participar das nossas lives. Você é uma pessoa muito querida e maravilhosa. Muito obrigada. Um abraço grande para você, para o seu marido e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Maravilha. Tchau para todos vocês. Até a próxima semana com mais lives da Revista Embarque em parceria com o podcast do programa 5 Sentidos. Muito obrigada. Boa noite para todos.